e viveram felizes para sempre. Temos uma história, uma canção. Se em algum momento da vida você perder sua luz, olhe para Andrea Bocelli, pois ele criou a sua própria. Num mundo onde o palco brilha sob luzes deslumbrantes, há um homem que canta na escuridão. Ele não pode ver seu público, mas faz milhões em todo o planeta chorarem. Essa voz, terna e trágica ao mesmo tempo, é mais do que música. É um testemunho de amor, de dor e de esperança. De uma criança cega, Andrea Bocelli se tornou um símbolo global de coragem e fé. Sua vida é uma sinfonia de paradoxos, tendo perdido a visão, mas enxergando a verdade da vida com mais clareza do que qualquer outra pessoa, carregando uma limitação física, mas curando os corações alheios através da música. E agora, aos 66 anos, quando o mundo acredita que ele tem tudo, fama, felicidade, legado, Andrea Bocelli ainda enfrenta suas próprias tempestades internas, a solidão, a doença e o fardo de uma alma em constante busca pelo verdadeiro significado da luz. Porque, no fim das contas, ele não é apenas um cantor. Ele é a luz forjada na própria escuridão, em meio às colinas ondulantes da Toscana, em uma pequena vila chamada Lahatico, perto de Pisa, ficava uma humilde casa de fazenda onde começou a história de Andrea Belli. Ele nasceu em 22 de setembro de 1958, o caçula de 2 irmãos. Seu pai, Alejandro Belli, vendia máquinas agrícolas e cultivava vinhedos. Sua mãe, Eddie Belli, ficava em casa cuidando dos filhos e da casa. Viviam com simplicidade, com poucos bens materiais, mas seu lar transbordava amor. Nesse calor e diligência silenciosa, o jovem Andrea cresceu rodeado pelos sons do vento sussurrando pelos vinhedos, o zumbido das máquinas do pai e o canto da mãe. As primeiras melodias que nutriram sua alma musical. Contudo, o destino o testou antes mesmo de seu primeiro choro. Durante a gravidez, sua mãe sofreu um caso grave de apendicite, e os médicos a aconselharam a interromper a gestação para salvar a própria vida. Mas Eddie Bocelli recusou. Ela optou por ficar com o filho, apesar do risco. Uma decisão que Andrea diria mais tarde ter salvado não apenas sua vida, mas também sua alma. A partir daquele momento, ele desenvolveu uma fé inabalável na santidade da vida e tornou-se um defensor ferrenho contra o aborto em todas as circunstâncias. Andrea nasceu frágil, com glaucoma congênito que o deixou quase cego. Ele via o mundo apenas através de contrastes borrados de luz e sombra. A luz do sol como fumaça, o rosto de sua mãe, uma silhueta suave. Assim, ele aprendeu a perceber o mundo através do som. O vento soprando pelos campos de trigo, o murmúrio da água batendo nas pedras. O mugido do gado ao entardecer e as canções folclóricas que vinham das casas vizinhas. Esses sons pintaram meu mundo, disse ele certa vez, com mais vivacidade do que qualquer imagem jamais poderia. Desde cedo, seus pais se recusaram a criá-lo com pena. Acreditavam que a compaixão jamais poderia substituir a resiliência. Por isso, Andrea foi incentivado a aprender a tocar instrumentos, piano, violão, flauta, trompete, bateria, como forma de compreender o mundo com as próprias mãos. Aos 6 anos, ele começou a ter aulas de piano, uma decisão que seus pais chamaram de uma janela para o mundo, sabendo que a música era a única linguagem que seu filho podia realmente enxergar. Mas o milagre não estava na quantidade de instrumentos que ele aprendeu, e sim em como os aprendeu. Bocelli aprendeu inteiramente de ouvido, ouvindo uma peça uma vez, e depois reproduzindo-a perfeitamente no piano sem nunca ver uma única nota. Depois de perder completamente a visão aos 12 anos, ele continuou a estudar notação musical em braille, lendo as notas com a mão direita, memorizando-as e depois tocando com as 2 mãos. Cada peça se tornava uma equação mental, onde cada som era percebido através da imaginação e da sensibilidade da ponta dos seus dedos. Ele disse certa vez, "Eu ouço e vejo através do som." Para ele, o piano não era apenas um instrumento, mas uma porta, uma passagem para a liberdade dentro da escuridão. Um dia, sua antiga babá, Oriana, lhe deu um pequeno presente, um disco de Franco Carelli, o lendário tenor italiano. O menino ouviu, permaneceu em silêncio por um longo tempo e então irrompeu em lágrimas. "Como um ser humano pode cantar assim?" perguntou a mãe. Daquele momento em diante, uma semente foi plantada, uma que um dia floresceria na escuridão. Então, a tragédia aconteceu. Aos 12 anos, durante uma partida de futebol com os amigos, a bola o atingiu na cabeça. O sangue jorrou. Seu cérebro sofreu uma hemorragia e a tênue luz a qual ele se agarrava desapareceu. Os médicos tentaram de tudo, até mesmo aplicar sanguessugas para drenar o sangue, mas nada funcionou. Andrea mergulhou na noite eterna.
Mais tarde, ele se lembraria de que aquele foi o momento em que a verdadeira escuridão começou. Contudo, naquele quarto frio de hospital, um milagre aconteceu. Alguém tocou uma gravação antiga de Franco Carelli. A voz preencheu o ar. Radiante, viva! Andrea permaneceu imóvel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E naquele instante, o menino cego viu seu caminho através da música. Daquele momento em diante, a escuridão deixou de ser uma prisão. Tornou-se o espaço onde o som ganhava vida, onde uma criança, antes condenada a viver em silêncio, aprenderia a fazer o mundo ouvi-la. Andrea Belli disse certa vez: "A música sempre foi uma necessidade essencial para mim. Algo no meu DNA, um remédio, uma forma de trazer suavidade à vida." Minha mãe me contou que, mesmo quando bebê, sempre que eu ouvia música clássica, especialmente ópera, eu parava de chorar. Durante seus anos escolares, Andrea frequentou um internato para cegos, longe de casa, da família e de rostos conhecidos. A vida lá era dura e solitária. 64 estudantes dividiam um único dormitório grande, e cada um recebia um pequeno copo de vinho diariamente para se aquecer. Nas longas noites, quando todos os outros já estavam dormindo, o menino de 12 anos ouvia em silêncio o vento pela janela e pensava em casa. Mais tarde, ele recordou: "Eu ficava acordado todas as noites, com saudades de casa, e a música era a luz que impedia a escuridão de vencer." Conforme foi crescendo e querendo agradar aos pais, Andrea decidiu estudar Direito na Universidade de Pisa. Uma escolha prática, que prometia estabilidade, embora seu coração ainda pertencesse à música. Como estudante cego, Bocelli dependia de um gravador para registrar as aulas, memorizando tudo de cor. Ele disse que esses anos lhe ensinaram paciência, disciplina e uma memória de aço, as mesmas qualidades que um dia o sustentariam nos palcos. Mas, além dos estudos, ele teve que aprender a sobreviver. Aos 18 anos, Bocelli começou a tocar piano em bares locais para pagar seus estudos, ganhando a vida enquanto mantinha vivo seu sonho musical. Naquelas noites, ele se sentava atrás de um velho piano, cercado pela fumaça de cigarro e risadas altas. Mas, no instante em que começava a cantar, o silêncio tomava conta do ambiente. Bocelli disse certa vez: "Aqueles bares eram meus estúdios de ensaio, onde aprendi a cantar de um jeito que pudesse tocar o coração de pessoas que nem estavam prestando atenção." Depois de um ano atuando como advogado, Andrea Bocelli ainda sentia que algo faltava. Enquanto seus colegas se dedicavam a processos e debates judiciais, melodias continuavam a tocar em sua mente. "Eu amo a justiça", disse ele certa vez, "mas meu coração não pertence ao tribunal." E então o destino chegou, não pela luz, mas pelo som. Em 1992, o cantor de rock italiano Zucchero Fornaciari procurava um tenor para gravar uma demo de Miser para enviar ao grande Luciano Pavarotti. Por meio de um conhecido em comum, Bocelli, então um jovem advogado cego que tocava piano em bares à noite, foi convidado para uma audição. Sentou-se ao piano e começou a cantar. Quando a demo chegou a Pavarotti, poucos segundos depois, o maestro ouviu, fez uma pausa e disse: "Por que você precisa de mim se já tem este homem?" Essa única frase se tornou seu bilhete do destino. Por meio de um advogado desconhecido, Bocelli foi convidado a participar da turnê europeia de Zucchero, apresentando-se para dezenas de milhares de pessoas, algo que ele jamais ousara sonhar. Em 2 anos, o nome Andrea Bocelli começou a aparecer nos principais palcos da Europa. Em 1994, no Festival de Sanremo, ele cativou a Itália com Il Mare Calmo della Sera, o mar calmo da noite. Não foi apenas sua primeira vitória, mas a grande apresentação de uma futura lenda. 2 anos depois, Bocelli e Sarah Brightman lançaram Time to Say Goodbye, uma canção que mudaria para sempre sua carreira. A música alcançou o topo das paradas em mais de 20 países, vendendo mais de 12 milhões de cópias e se tornando um hino universal de despedida e emoção. A voz de Bocelli, poderosa e ao mesmo tempo frágil, podia silenciar tanto casas de ópera quanto estádios. Ele não apenas cantava. Ele contou, através da música, a história de um homem que perdeu tudo e, ainda assim, encontrou o caminho de volta. De 1994 a 1999, Belli alcançou o status de fenômeno global. Seu álbum Romanza, 1997, vendeu mais de 25 milhões de cópias, tornando-se o álbum de crossover clássico mais vendido de todos os tempos. Em 1998, ele foi convidado a se apresentar na Casa Branca para o presidente Bill Clinton e o primeiro-ministro britânico Tony Blair. Foi o primeiro cantor italiano cego a se apresentar em uma cerimônia diplomática entre os EUA e o Reino Unido.
Outro grande sucesso veio com Sacred Hours, 1999, reconhecido pelo Guinness World Records como o álbum clássico mais vendido da história. Naquele mesmo ano, Bocelli foi homenageado no World Music Awards como artista clássico do século. Suas turnês internacionais atraíram centenas de milhares de fãs de Nova York a Tóquio, do Coliseu em Roma, à Catedral de Notre-Dame em Paris. No entanto, o brilho dos holofotes sempre lançava sua sombra de dúvida. Alguns críticos de ópera tradicionais o acusavam de ser impuro, de diluir a música clássica. Disseram que Bocelli era comercial demais, sentimental demais, mas ele nunca revidou. Simplesmente respondeu: "A arte não se trata de regras, mas sim de emoção." Essa resposta definiu toda a sua carreira. Bocelli não cantava ópera para a elite. Ele cantava para todos. Transformou o gênero mais difícil do mundo em uma linguagem acessível a todos, misturando pop e música clássica, um estilo que mais tarde inspiraria artistas como Il Divo, Josh Groban, Katherine Jenkins e Sarah Brightman. Das casas de ópera às praças públicas, das catedrais aos estádios, Bocelli redefiniu o próprio conceito de tenor crossover, o artista que levou a ópera para além de suas fronteiras. Cantou em lugares onde ninguém jamais ousara se apresentar. Diante de centenas de milhares de pessoas, Sam Gia, completamente às cegas, memorizou o palco através dos ecos e da sensação do vento, entrando em cena em absoluto silêncio. Colegas costumavam dizer que, quando as luzes do palco se apagavam, ele não precisava de ninguém para guiá-lo. Ele simplesmente caminhou direto para a escuridão, calmo como se estivesse voltando para casa. Certa vez, durante sua turnê Voices of Hope em Florença, uma forte chuva e um vento impetuoso atingiram o local. Mesmo assim, Bocelli cantou a noite inteira, sua voz inabalável. A cena comoveu toda a plateia às lágrimas. Bocelli disse certa vez: "Não preciso ver meu público para senti-lo. Posso ouvir seus corações através dos aplausos." Quanto mais longe chegava, mais provava que o sucesso não é um dom da sorte, mas o resultado de disciplina, fé e perseverança. Em 2006, ele recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood, homenageado como o homem que levou a ópera ao mundo. A partir de então, tornou-se uma ponte entre dois mundos, o clássico e o contemporâneo, o sagrado e o público. Suas canções apareceram em filmes, funerais, casamentos e eventos esportivos, como se sua voz tivesse se tornado parte da memória coletiva da humanidade. Apesar de ter alcançado patamares que poucos poderiam imaginar, Bocelli ainda conservava a humildade daquele garoto do campo toscano. Ele jamais se esqueceu de que um dia fora uma criança cega que tocava piano para pagar os estudos. Cada vez que retornava a La Hatico, se apresentava no Teatro del Silenzio, o Teatro do Silêncio, que fundou no vale de sua cidade natal. O teatro abre apenas um dia por ano e permanece em silêncio nos outros 364 dias. Talvez esse seja o símbolo mais perfeito da própria vida de Bocelli. Silêncio e, então, canção. Um homem que um dia estudou direito para agradar aos pais, que um dia tocou piano em bares enfumaçados para sobreviver, tornou-se agora a voz que ilumina milhões. Do tribunal à catedral, da escuridão ao topo do mundo, Andrea Bocelli provou que, embora a visão possa se apagar, a fé e a música jamais se apagarão. Quando os primeiros vislumbres da fama começaram a brilhar em sua trajetória artística, Andrea Bocelli ainda era apenas um homem simples, com um coração sedento de amar e ser amado. Seu amor não se manifestava pela visão, mas pelo som. Numa noite esfumaçada, num pequeno bar em Pisa, onde o piano tocava suavemente, uma jovem de 17 anos parou para ouvir em silêncio. Henrique Cenzadi era então um estudante do ensino médio. Enquanto isso, Bocelli, de 29 anos, um estudante de direito cego, tocava música para pagar a mensalidade. Ele não conseguia vê-la. No entanto, sentia a presença dela através da respiração e do ritmo do próprio coração. Henri diria mais tarde, quando ouvia aquela voz, soube que era um som que jamais esqueceria. Apesar da diferença de idade de 12 anos e das origens distintas, eles se tornaram próximos rapidamente. O amor deles começou não com um olhar, mas com o som e a empatia, algo que só quem viveu na escuridão pode realmente compreender. Henrique não apenas amava Bocelli, ela acreditava nele. Ela o encorajou a abandonar o direito e seguir a carreira musical. Enquanto ele estudava com o lendário tenor Franco Carelli, era Henri quem o apoiava nos bastidores, ajudando-o a pagar a mensalidade com o dinheiro que ganhava tocando em bares, onde amor, música e sacrifício se entrelaçavam da maneira mais simples. Após 5 anos de namoro, casaram-se em 27 de junho de 1992, o mesmo ano em que Bocelli gravou Miser, que deixou Pavarotti maravilhado.
Muitos mais tarde chamariam Enrica de seu amuleto da sorte, pois a carreira de Bocelli realmente começou a florescer após o casamento. Os primeiros anos de casamento estiveram entre os mais felizes de sua vida. Moravam em uma pequena casa na Toscana, cercados por vinhedos, um piano e o riso das crianças. Henrique teve um filho, Amos, em 22 de fevereiro de 1995, e outro, Matteo, em 8 de outubro de 1997. Ambos foram criados com amor e disciplina. Amos se tornaria engenheiro de som, enquanto Matteo seguiu os passos do pai, emergindo como uma estrela da nova geração e levando o nome Bocelli para o futuro. Henria era uma dona de casa, discreta, gentil e bondosa. Enquanto Bocelli viajava pelo mundo, ela ficava em casa, educando os filhos, cozinhando e esperando o marido voltar. Os vizinhos costumavam dizer que, sempre que ele chegava em casa, Henria deixava uma refeição quente na mesa. Mas, com o tempo, essas refeições foram ficando mais frias, à medida que ele retornava cada vez mais tarde de cada turnê. Conforme a fama o cercava, a distância começou a aumentar. Ele não era mais o músico desconhecido que tocava em bares esfumaçados. Agora era uma estrela internacional, constantemente viajando entre Roma, Nova York e Tóquio. Henria, a mulher que um dia o amara com simplicidade, não suportava os holofotes ofuscantes. Ela evitava as câmeras, recusava entrevistas e se mantinha afastada de eventos públicos. Aos poucos, o mundo dele se dividiu em dois. Um se expandiu para o mundo inteiro, o outro se recolheu a uma pequena casa na Toscana. Dizia-se que, em algumas noites, havia apenas 3 pessoas à mesa de jantar. Henria e os 2 filhos comiam em silêncio sob a luz tênue, enquanto o prato de Bocelli permanecia intocado, esfriando. Tornou-se a metáfora mais triste para um amor que outrora ardia intensamente, mas que foi lentamente consumido pela fama. Após 10 anos de casamento, divorciaram-se em 2002, discretamente, sem dramas ou processos judiciais. Sem escândalos, sem brigas públicas, apenas 2 pessoas que um dia se amaram profundamente, mas que não conseguiam mais suportar o peso do mundo entre elas. Bocelli disse em uma entrevista: "Ela me deu 10 anos da sua vida e 2 filhos. Nunca falarei mal dela." Após a separação, eles mantiveram uma relação pacífica e respeitosa. Compartilhavam a guarda dos filhos. Henria continuou morando perto da casa de Bocelli em Fort de Marmi, Tuscany, para que os meninos pudessem ver o pai sempre que quisessem. Notavelmente, ela também manteve uma boa relação com Veronica Berti, a mulher que mais tarde se tornou a segunda esposa de Bocelli. Quando Bocelli e Veronica se casaram em 2014, Henria compareceu ao casamento, uma imagem que comoveu profundamente muitos, simbolizando uma rara gentileza e elegância. Desde o divórcio, Henria praticamente desapareceu da vida pública. Sem redes sociais, sem novo casamento, sem presença no mundo do entretenimento. Sabe-se que ela se dedicou inteiramente aos seus 2 filhos, vivendo tranquilamente em sua antiga casa na Toscana. Alguns relatos afirmam que ela recebeu cerca de 10 milhões de dólares no acordo, mas ela nunca ostentou riqueza nem buscou atenção. A mídia italiana frequentemente a chama de mãe italiana tradicional, a mulher que sacrificou sua juventude para nutrir uma lenda, mantendo a família unida discretamente enquanto o mundo aplaudia seu marido. Aos olhos do público, Enriqueta Cenzadí representa um amor que não pede nada em troca. A mulher que acolheu um homem cego quando ele não era ninguém e o abandonou quando ele tinha tudo. A mãe que criou 2 verdadeiros artistas sem jamais buscar os holofotes e a ex-esposa que escolheu a gentileza como forma de partir. Não a amargura, não o ressentimento. Mesmo em seus últimos anos, Bocelli ainda fala de Henria com gratidão. Ele diz que foi ela quem lhe ensinou o valor de um lar tranquilo, algo que a fama jamais poderia comprar. E Henria, embora não seja mais a esposa de uma lenda, permanece uma parte insubstituível de sua história de vida. A mulher que acendeu a primeira chama, permitindo que a luz de Andrea Bocelli brilhasse pelo mundo, afogado na solidão após o fim de seu primeiro casamento. Andrea Bocelli acreditava que a música seria sua única companhia. Ele disse: "Há dores que não precisam de testemunhas. Só a música precisa conhecê-las." Mas o destino, como sempre, tinha outro plano. Um encontro que mudaria o resto de sua vida. Em 2002, em uma festa na Itália, Bocelli, então com 44 anos e ainda se recuperando do divórcio, conheceu Veronica Berti, de 18 anos, jovem, despretensiosa e com olhos que, segundo ele, podiam sentir mesmo sem ver. Ele relembrou aquele momento ao guardião. Fiquei impressionado com a voz e a pele dela. Cantei para ela minha primeira ária naquela noite. Oi, diva. O quarto inteiro ficou em silêncio.
Foi o começo mais rápido da minha vida, porque fomos morar juntos naquela mesma noite. Na verdade, o casamento começou ali mesmo. Foi amor à primeira vista, mas não um amor passageiro. Foi duradouro, profundo e amadureceu com o tempo. Apesar da diferença de idade de 26 anos, eles compartilhavam uma rara conexão através da música e da fé. Bocelli disse que sentia em Verônica a serenidade que havia perdido. Nos primeiros anos, Verônica não era apenas sua amante, mas gradualmente se tornou sua parceira, empresária e guardiã de seu ritmo. Ela organizava suas turnês, o acompanhava pelo mundo e, mais tarde, tornou-se vice-presidente da Fundação Andrea Bocelli, ABF, onde os dois transformaram a fama em ação humanitária. Foi ela quem o acordou no meio da noite, após saber do devastador terremoto de 2010 no Haiti, o que o levou a criar um fundo de ajuda humanitária, o início de uma longa jornada filantrópica que continua até hoje. Bocelli disse: "A fé é a minha bússola e ela é quem me ajuda a caminhar na direção certa." Esse amor não só reavivou o coração de Bocelli, como também trouxe uma segunda luz à sua vida. Em 2012, eles deram as boas-vindas à filha, Virginia, a menina que ele chamava de o menor e o maior milagre ao mesmo tempo. Quando a segurou pela primeira vez, ele disse: "Não consigo ver o rosto dela, mas sei que estou vendo a coisa mais linda do mundo." 2 anos depois, em 21 de março de 2014, no segundo aniversário de Virginia, eles se casaram em uma cerimônia íntima na Toscana, em uma pequena igreja à beira-mar. Foi um evento caloroso, simples e profundamente emocionante. Uma declaração silenciosa ao mundo de que o amor pode renascer mesmo depois de uma desilusão amorosa. Verônica é mais do que uma esposa. Ela é o metrônomo da vida dele. Em turnês, ela permanece ao seu lado, cuidando de cada detalhe, dos bastidores ao figurino e ao som do palco. Para Bocelli, ela não é apenas sua parceira, mas também seus olhos e ouvidos no mundo. O diretor Cosmo Spender, que fez o documentário Andrea Bocelli, descreveu o relacionamento deles como uma bela colaboração, na qual ele confia plenamente nela para cuidar de tudo. Verônica apareceu nesse documentário e falou abertamente sobre se alguma vez sentiu ciúmes, visto que seu marido frequentemente se apresentava ao lado de belas artistas femininas. As pessoas me perguntam: "Você não sente ciúmes?" Não, não sinto. Seria bobagem. Se ela é uma pessoa gentil e adorável, alguém com quem você pode cantar sobre amor. Melhor ainda. Ela acrescentou que tem autoconfiança suficiente para não se deixar abalar por essas coisas. Até hoje, essa é a voz de uma mulher que sabe exatamente qual é o seu lugar. Não possessiva, não desconfiada, mas sim firmada em absoluta confiança. Essa força silenciosa é o que faz de Verônica a verdadeira âncora da vida de Bocelli, tanto pessoal quanto artisticamente. Em uma entrevista de 2018 para a revista People, Bocelli compartilhou o segredo por trás da durabilidade do amor deles. Se houver harmonia entre duas pessoas, poesia e compreensão, haverá amor. Caso contrário, não há nada. Ele também falou abertamente sobre a importância da conexão física, algo que raramente discute publicamente. Se a porta do quarto se abre para um mundo belo e emocionante, o amor perdurará. Mas se der lugar ao tédio, não sobreviverá. Essas foram as palavras sinceras de um homem que conheceu tanto a solidão quanto a paixão, que entende que, para o amor perdurar, ele precisa ter alma e fogo. Por quase 2 décadas, Verônica caminhou ao seu lado em cada capítulo. Dos mais grandiosos teatros de ópera da Europa ao silêncio comovente da Catedral de Milão durante a pandemia da Covid-19, onde Bocelli cantava sozinho para o mundo enquanto ela observava em silêncio por trás do palco. Se Henria Cenzati foi a mulher que o apoiou na pobreza e no anonimato, então Verônica Berti é quem o curou e o firmou em seus anos de glória, aquela que o mantém com os pés no chão em meio à luz ofuscante. Agora, em sua casa em Fort de Marmy, Bocelli ainda pratica suas escalas vocais todas as manhãs e depois toma o café da manhã com Verônica e a filha, Virginia, no terraço. Sua vida não é de extravagância, mas de serenidade, o tipo de paz que ele passou anos tentando reencontrar. Em uma entrevista recente, Bocelli sorriu gentilmente e disse: "Não acredito em coincidências. Acredito no destino e no plano de Deus. Existe Verônica. Ela não é apenas o seu segundo amor. Ela é a prova viva de que a felicidade não acontece apenas uma vez na vida. Ela surge quando se ousa acreditar novamente." Na trajetória de Andrea Bocelli, se a música é o presente que ele deu ao mundo, então Verônica é o presente que o mundo lhe devolveu. Um lembrete de que a luz sempre pode ser encontrada, mesmo na mais profunda escuridão.
Aos 66 anos, Andrea Bocelli parecia ter superado todas as tempestades que a vida poderia trazer. Mas, em 2020, o mundo mudou e ele também se viu envolvido em ondas inesperadas de controvérsia. Em julho de 2020, durante um discurso no Senado italiano, Belli compartilhou suas opiniões pessoais sobre os rígidos lockdowns da Covid-19 no país, afirmando que as medidas fizeram com que as pessoas se sentissem privadas de sua liberdade fundamental. A observação, fruto de uma preocupação profundamente humana, o medo de que o próprio medo excessivo pudesse prejudicar o espírito das pessoas, logo foi tirada de contexto. Em poucas horas, os jornais italianos o retratavam como anticientífico ou antigovernamental. Apenas um dia depois, Belli publicou um pedido de desculpas sincero em sua página do Facebook. Se minhas palavras ofenderam alguém, peço sinceras desculpas. Nunca tive a intenção de minimizar o sofrimento que tantos suportaram. Sou simplesmente um homem que ama a liberdade e ama as pessoas. Nem todos têm a coragem de se apresentar ao mundo e dizer, me desculpem, especialmente sem malícia. Essa calma humildade lembrou as pessoas porque elas o amavam desde o início. Sua humanidade serena, nunca afetada, sempre genuína. E apenas alguns meses depois, o mesmo homem, outrora incompreendido, comoveu o mundo inteiro, silenciando-o. Em 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa, Belli estava sozinho na Catedral Vazia de Milão, sem plateia, sem orquestra, apenas raios de luz através dos vitrais. Ali, ele cantou Amazing Grace para o concerto transmitido ao vivo, uma homenagem à esperança. Mais de 180 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram a sua voz ecoar pela igreja vazia e finalmente entenderam. Bocelli nunca havia sido contra ninguém. Sua mensagem era simples: fé e liberdade não são inimigas. Elas coexistem na música e no espírito humano. Quase na mesma época, alguns tabloides o acusaram de comercializar sua cegueira, transformando sua condição em uma ferramenta de marketing. Bocelli ouviu tudo, mas respondeu com suavidade. Não quero ser visto como um milagre. Sou apenas um músico. Não sou diferente de ninguém, exceto pelo fato de que enxergo as coisas de outra maneira. Essa única frase carregava o peso de uma vida inteira. Quando se perde a visão externa, aprende-se a enxergar internamente. Para Bocelli, a cegueira não é uma tragédia, mas uma vocação, parte de seu destino artístico, onde a música se torna sua visão. Os rumores eventualmente se dissiparam. Como ele mesmo disse certa vez, o tempo sempre sabe como restaurar a verdade. E, de fato, a verdade permaneceu ao seu lado. Independentemente dos mal-entendidos, Bocelli manteve a confiança e a admiração de milhões de pessoas em todo o mundo. Ele entende que ser uma figura pública significa ser visto por muitas lentes. Algumas esclarecem, outras distorcem. Mas como ele costuma dizer, se você não quer ser mal interpretado, o único jeito é deixar de ser você mesmo. Algo que ele jamais faria. Aos 66 anos, Andrea Bocelli não tem mais nada a provar. Ele simplesmente canta, acredita e vive tranquilamente de acordo com suas convicções. Honestidade não significa ser amado. Significa estar em paz consigo mesmo. E talvez seja por isso que, após cada tempestade, quando sua voz se eleva novamente, o mundo silencia, deixando a luz de uma alma sincera guiar o caminho. Andrea Bocelli não deixou apenas música atemporal, mas também um modo de vida, uma nova definição de luz. De um menino cego crescendo na Toscana ao tenor cuja voz podia silenciar o mundo inteiro. Sua trajetória é a prova de que a verdadeira arte pode transcender todas as barreiras da linguagem, da dor e do tempo. Ao longo de mais de 3 décadas, Bocelli vendeu mais de 90 milhões de discos e se apresentou nos maiores teatros e estádios do mundo, de Nova York a Tóquio. No entanto, o que o torna um ícone não são os números, é a maneira como ele faz as pessoas acreditarem novamente em algo bom. Durante a pandemia de 2020, seu concerto Música para a Esperança na Catedral de Milão, apenas ele, um órgão e o silêncio, foi transmitido para mais de 180 milhões de espectadores em todo o mundo. Sem um único apelo ou discurso, apenas com música e fé, ele reacendeu a esperança em um mundo mergulhado no medo. Para além dos palcos, Belli e sua esposa, Veronica Birdy, fundaram a Fundação Andrea Belli em 2011, que apoia a educação, a saúde e a recuperação de desastres na Itália, no Haiti e em outros países. Centenas de escolas e milhares de crianças foram beneficiadas, prova viva de sua filosofia simples. Recebi tanto, portanto, devo retribuir. Sua influência vai muito além da música.
No mundo da ópera, Bocelli redefiniu a ideia do tenor crossover, uma ponte entre a música clássica e a popular, ajudando as gerações mais jovens a se aproximarem da ópera através da emoção, e não da técnica. Artistas como Josh Groban, Il Divo e Matteo Belli reconheceram que sua fé artística foi inspirada por ele. Mesmo em uma era de tecnologia e performances virtuais, Bocelli permanece o padrão do artista humanista. Um homem que acredita que a arte não é o palco do ego, mas a morada da alma. Hoje, já com mais de 60 anos, ele ainda canta, ainda compõe e ainda ensina seus filhos a manterem a fé diante de uma plateia. Para Andrea Bocelli. O legado não se mede em discos de ouro, mas na luz que acendeu nos corações de milhões. Pessoas que conheceram a escuridão, mas que, por meio dele, aprenderam a ouvir a luz. Aos 66 anos, Andrea Bocelli vive seus anos mais tranquilos e, ao mesmo tempo, mais plenos. Ele reside com a esposa e os filhos na Villa Alpamar, uma casa de 3 andares à beira-mar na Toscana, onde o som das ondas se mistura às melodias do piano todas as manhãs. Todos os dias, Belli passa um tempo cavalgando, caminhando sob o sol do Mediterrâneo e, em seguida, retornando ao seu estúdio para ensaiar, um hábito que ele considera essencial para manter a alma desperta. Essa casa não é apenas um refúgio, é um símbolo de renascimento. Depois de anos caminhando na escuridão, Bocelli encontrou sua própria luz. Uma luz nascida da fé, da família e da música que jamais se apaga. Além dos palcos, ele administra a vinícola Bocelli 1831, dando continuidade à tradição de quase 2 séculos de sua família na produção de vinhos. Dos vinhedos de Lajatico, o rótulo agora alcançou a Europa e os Estados Unidos, levando consigo o sabor de sua terra natal. Não muito longe dali, aninhado nos vales tranquilos da Toscana, fica o Teatro del Senzio, o teatro ao ar livre. Fundado em 2006, ele abre apenas uma vez por ano para que ele possa cantar para sua terra natal, para a terra e para aqueles que ainda acreditam em milagres. Paralelamente à sua arte, ele continua a liderar a Fundação Andrea Belli, ABF, o projeto humanitário que ele e Verônica criaram. A fundação concentra-se na reconstrução de áreas carentes, na construção de escolas e no fornecimento de assistência médica e bolsas de estudo para crianças com deficiência. Recebi demais? Então devo dar mais, disse ele em uma entrevista em Florença, uma crença simples que ainda hoje guia cada passo de seu trabalho. Apesar de ser um dos artistas mais celebrados do mundo, o cotidiano de Bocelli permanece surpreendentemente simples. Ele aprecia refeições tradicionais italianas, passeios a cavalo tranquilos por seus vinhedos e tocar piano com seus filhos. Com seu semblante calmo, cabelos grisalhos e os característicos óculos escuros, ele personifica a elegância de um cavalheiro italiano à moda antiga. Mesmo por trás das lentes, seus olhos ainda brilham com bondade e serenidade. Ele continua em turnê internacional pela Europa, América do Norte e Ásia, frequentemente se apresentando com seus 2 filhos, Amos e Matteo, transformando cada concerto em uma sinfonia de 3 gerações. Em 2025, Bocelli estrela o documentário Because I Believe, dirigido por Cosim Spender, que narra sua trajetória de um menino cego em Lajatico a um ícone musical global. Apesar de sua força inabalável no palco, sua saúde nos últimos anos tem causado preocupação entre os fãs. No inverno de 2023, os médicos o aconselharam a adiar 4 shows de sua turnê americana, alertando que se apresentar poderia causar sérios danos às suas cordas vocais e ao seu corpo. O show em Boston foi cancelado momentos antes do início, pois ele não conseguiu elevar a voz. E na Filadélfia, Bocelli sentou-se ao piano enquanto sua filha Virginia e outros músicos se apresentaram em seu lugar, segundo informações da 6ABC, Philadelphia e do Philly Voice. Mais tarde, ele confirmou no Facebook que estava enfrentando problemas de saúde, dificuldades que o obrigaram a remarcar vários shows. Os médicos me disseram que cantar nessas condições poderia ser muito perigoso, compartilhou. Mas, em vez de reclamar, Belli optou pelo silêncio. Pediu desculpas ao público e disse simplesmente: "Minha voz é o dom que me foi dado. Devo protegê-la como um atleta protege as pernas." No início de 2020, Belli e sua família contraíram Covid-19, mas se recuperaram completamente. Em Because I Believe 2025, ele também admite que luta contra a ansiedade e o medo do palco há muitos anos, o receio de perder o controle diante de dezenas de milhares de pessoas. Mesmo assim, ele permanece sereno e otimista. Para Bocelli, saúde não é apenas força física, é uma graça que nasce da fé.
Cada vez que retorna ao palco, ele diz que canta não apenas para ser ouvido, mas para agradecer por ainda poder cantar. A vida de Andrea Bocelli é a prova de que a escuridão não é o fim. É nela que nasce a luz. Sua música é mais do que notas que se elevam em direção ao céu. É uma oração por resiliência, fé e bondade. Deus é justo. Ele não dá tudo a ninguém, mas também não tira nada completamente. Andrea Bocelli perdeu a visão, mas foi agraciado com ouvidos que realmente escutam o mundo, um coração que ama profundamente e uma voz poderosa o suficiente para comover até as almas mais endurecidas. Quando ele canta, o mundo parece se suavizar, como se sua voz falasse por todos aqueles que caíram, mas ainda desejam se levantar. E como o próprio Belli disse certa vez, se Deus não te der a luz, torne-se a luz você mesmo. Essa mensagem não é apenas para os cegos, mas para todos nós. Para aqueles que ainda vagam pelas sombras da vida, buscando a fé para seguir em frente. A verdadeira luz talvez sempre comece dentro de nós. Você acredita nisso? Compartilhe suas ideias sobre Andrea Bocelli nos comentários abaixo. E se você acredita no poder da música e na força do espírito humano, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para que possamos espalhar essa luz para ainda mais corações.